vocês? Então, para esse nosso primeiro videozinho, a gente vai falar um pouco do transporte de membrana, certo? Que foi o item mais votado naquela enquete. Mas antes de falar do transporte, vamos falar um pouquinho da membrana plasmática em si. O que é a membrana? Quais são suas funções? O que a compõe? Bem, sabemos que a membrana plasmática ou membrana celular é o envoltório da célula que vai separar o meio extracelular do intracelular, ou seja, do que está fora e do que está dentro. Além disso, a principal função dela vai ser semelhante à de um porteiro. Imagine um porteiro. A função do porteiro é controlar a entrada e saída de pessoas, certo? Pronto. A membrana vai exercer exatamente a mesma função. A partir de uma barreira seletiva, ela vai controlar o fluxo de materiais que entram e que saem da célula, podendo assim manter e estabelecer atividades celulares normais. Mas para isso, ela vai precisar de algumas estruturas, de algumas pessoas, alguns operários para ajudarem a regular esse trabalho que ela exerce sem nenhuma falha. Essas estruturas vão ser os lipídios, as proteínas e os carboidratos. A gente vai ver que a membrana ela vai possuir como principal lipídio e o mais abundante o fosfolipídio. O fosfolipídio, a estrutura dele vai se dividir em duas, em cabeça e cauda. A cabeça vai ter características hidrofílicas, ou seja, vai ter afinidade com a água e pode ser chamada de polar. E a cauda, que vai ter características hidrofóbicas, não vai ter afinidade com a água e pode ser chamada de apolar. Esse tipo de estrutura a gente chama de molécula anfipática ou anfifílica. Pela imagem a gente pode ver que a cabeça ela vai estar em contato tanto com o leque quanto com o líquido, que é o meio intracelular, certo? Já no caso da cauda, vai estar voltada somente para o centro da membrana. Pronto. O outro lipídio que a membrana possui é o colesterol. O colesterol ele vai estar em menor quantidade, é fracamente anfipática, e a principal função dele é dar fluidez, dar flexibilidade à membrana. E ele vai estar exatamente entre os fosfolipídios. No caso das proteínas, vão ter dois tipos de proteínas, as periféricas e as integrais. As periféricas, assim como o nome já diz, vão estar na periferia e vão exercer a função de enzimas, certo? Acelerando os processos, mas também vão exercer a função de adesão e reconhecimento celular. Já as proteínas integrais, elas vão possuir canais ou poros que vão ajudar a elas no transporte de substâncias hidrossolúveis. E, além disso, elas vão ter funções de carreadora ou enzima, uma acelerando e a outra transportando substâncias. Assim como a membrana em geral, as proteínas que a compõem, que atravessam o meio extracelular e intracelular, vão exercer a função de porteiro, que vai regular esse tráfego de substâncias. Por último, e não menos importante, a gente vai ter o colesterol. Por último, e não menos importante, a gente vai ter o carboidrato. O carboidrato, na membrana, ele nunca vai estar sozinho, vai estar sempre associado a uma proteína ou a um lipídio. Quando estiver associado a uma proteína, vai se chamar glicoproteína, e quando estiver associado a um lipídio, vai se chamar glicolipídio. E a junção desses dois vai formar o glicocálice, que juntamente com as proteínas periféricas vai ajudar na adesão da membrana e no reconhecimento celular. Já conhecemos um pouquinho a membrana, o que a compõe, agora vamos aqui só para as diferenças nas concentrações da membrana. A gente está vendo aqui o líquido extracelular e o líquido intracelular, o sódio, potássio e a glicose. A gente percebe que tem mais sódio fora
do que dentro da célula, enquanto que o potássio tem mais dentro do que fora da célula. Seguindo o gradiente de concentração, que é do maior para o menor, seria assim: o sódio seria no sentido do líquido extracelular para o intracelular e o potássio do intracelular para o extracelular. Finalmente chegamos no transporte. O transporte ele pode ser dividido em dois tipos, o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo vai agregar a difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples não vai ter gasto de energia, vai ser a favor do gradiente, ou seja, do maior para o menor, e não é saturável, ou seja, quanto maior a concentração, quanto mais entrar, que bom, vai aumentar a velocidade, a gente consegue lidar muito bem. No caso da difusão facilitada, que é o outro tipo de transporte passivo, eu vou ter a presença de canais e de proteínas carreadoras, transportadoras, certo? Também não vou ter gasto de energia, vai ser a favor do gradiente de concentração, só que a diferença é que ela vai ser saturável. Vai entrar muito soluto, mas quando entrar muito soluto, ela não vai conseguir lidar bem, não vai aumentar a velocidade. Ela não vai conseguir trabalhar direito. Pronto. Outro tipo de transporte passivo, mas que a gente puxa para o lado de processo passivo, já que não precisa de nenhum carreador, é a osmose, certo? Mas antes de falar da osmose, eu vou dar só um exemplo da difusão facilitada. A difusão facilitada também tem um transporte de glicose no músculo esquelético. A glicose é uma molécula polar. Então, se ela é polar, ela não atravessa a membrana, porque a membrana não gosta. Então, o que acontece? Ela vai precisar da difusão facilitada de uma proteína, de um canal, para ajudar ela a passar do meio extracelular, que é em maior quantidade, para o intracelular, que é em menor quantidade. Pronto, chegamos aqui na osmose. A osmose, lembrando que é um dos focos do CDP1, né, Decipher and Devored. E essa imagem resume muito bem o que vai acontecer no processo de osmose, com todas aquelas etapas de tonicidade. A gente vai ver que, pronto, tem os tubos 1, 2 e 3. O tubo 1 seria, no caso, 9%. O do meio seria 0,9%. E o da ponta seria água destilada. Por quê? Bom, eu vou começar falando do isotônico. O isotônico, a gente botou o NaCl 0,9%, porque o 0,9% é o soro fisiológico. Ele não vai alterar em nada a hemácia, ela vai continuar igualzinha do jeito que ela estava. Vai estar equilibrado os dois meios, tá? Isotônico, o meio isotônico, certo? Vão estar iguais. Pronto, agora se a gente puxa aqui para esse itemzinho B aqui, em que a gente adicionou água destilada, a gente vai ver que a osmose ela não vai lidar com o soluto, ela vai lidar com o solvente. Então, se a gente imaginar que desse lado eu tinha pouco sódio, que é o meio extracelular, nesse meio extracelular eu tinha pouco sódio, que não é muito normal. Eu tenho pouco sódio e aqui eu tenho muito sódio, significa que eu tenho muita água aqui e pouca água aqui. Então, qual a tendência da água? Sair do meio extracelular, que no caso é onde ela tem mais, para o meio intracelular, no caso onde ela tem menos. Quando ela entra, ela vai fazer com que a hemácia enche. Ela vai inchar, vai estar em estado de turgência, vai aumentar, até que ela rompe a membrana da hemácia e explode. Esse é o processo chamado de hemólise, certo? Pronto. Agora, nesse caso aqui, do tubo 1, a gente vai ter que
esse meio extracelular aqui está com muito soluto, que no caso é o sódio, e o intracelular com pouco soluto. Se o intracelular está com pouco soluto, significa que tem muito solvente. E no caso do meio extracelular que está com muito soluto, significa que tem menos solvente. Então, qual a tendência, novamente, do mais para o menos? Mais água para o menos água. Então, está saindo do meio intracelular para o meio extracelular. Ela está perdendo água. A hemácia está perdendo, então ela está murchando, está sofrendo crenação, que é esse ato de murchar, certo? Pronto. A gente já terminou a parte animal. Se a gente for ver a vegetal, acontece do mesmo jeito, só que só muda os nomes. No caso de 9%, onde seria hipertônica, né, porque murchou. Na célula vegetal seria plasmólise. E nesse caso da água destilada, em que a hemácia é hipotônica, na vegetal seria plasmoptise. São os mesmos significados, só muda o nome. Pronto. Chegamos agora no transporte ativo. O transporte ativo tem dois tipos, o transporte ativo primário e o secundário. O primário, ele vai ter gasto de energia direto. O gasto de energia vai ser direto, certo? Mas como é que funciona? Vamos pegar aqui um exemplo da bomba de sódio, potássio, ATPase. Bom, nessa história de seguir no fluxo do gradiente de concentração, sódio entra e potássio sai, acontece que acabam entrando muitas substâncias, muitas moléculas, certo? E acaba ficando em desequilíbrio. Quando isso acontece, o transporte ativo primário, ele vai dizer, não, isso está errado, eu tenho que ajeitar. Olha o que ele faz. Essa proteína aqui do meiozinho, certo? Vai disponibilizar 3 pontos para o sódio se ligar no líquido, que é onde está mais, e 2 pontos no meio extracelular, onde o potássio está. Quando o sódio se ligar ao pontozinho devido e o potássio também, essa ATPase vai clivar ATP. Quando cliva o ATP, vai quebrar o ATP, vai gerar energia e vai mudar a conformidade dessa proteína. Essa proteína vai girar. Esse vermelhinho que está dentro vai para fora e o azul que está fora vai para dentro. É basicamente isso. É só para reajustar. Acontece a mesma coisa com o cálcio. Agora chegamos no transporte ativo secundário, onde há gasto de energia indireta. Ele aproveita de outros processos que usaram. No caso do contratransporte, o contratransporte pode ser chamado de antiporte e vai ser mais relacionado a uma troca. O sódio vai seguir no mesmo fluxo dele, do maior para o menor, seja de fora para dentro. Só que quando ele está entrando, ele entra com tanta vontade, que ele acaba deixando umas energiazinhas na proteína, umas energiazinhas adicionais. Essas energias adicionais fazem com que ela acabe sequestrando ou carregando sem querer substâncias que nem estavam preparadas para isso, entendeu? Pronto, vamos imaginar aqui, ó. O sódio está de vermelho, tem mais fora nele, agora vai ter que ir para dentro. Pronto, entrou. Quando ele entrou, o sódio, ele deixou umas energias a mais na proteína. O que acontece? Essa proteína acabou sequestrando um hidrogênio e botou para fora. Foi uma troca. Entrou sódio, saiu hidrogênio, entendeu? Só isso. No caso do cotransporte, que também pode ser chamado de simporte, vai ser nesse mesmo estilo, de sódio leva toda a culpa, porém vai ser no mesmo sentido. Ó, vocês podem ver aqui que tem
mais glicose dentro, né? E menos glicose fora, e mais sódio fora, e menos sódio dentro. O que é que vai acontecer? O sódio ele vai seguir no fluxo dele. Ele vai tentar entrar. Quando ele entra com vontade, com uma garra medonha. Aí acaba deixando umas energiazinhas adicionais na proteína, que é essa proteína transportadora aqui. Essa proteína vai acabar sequestrando uma glicosezinha. Pronto, quando sequestrar essa glicose, acaba que o sódio e a glicose entram juntos no meio intracelular e ficam lá, ficam lá. Aqui vai explicar bem direitinho. Vocês podem ver a glicose baixa, sódio alto, né? Pronto. Sódio entrou, sequestrou glicose, se importe, né, da glicose. Pronto. A proteína mudou a conformação dela, virou e botou para dentro. Agora o sódio e a glicose estão no meio intracelular. Isso acontece no rim e no intestino, certo? A gente pode ver aqui que a glicose entrou junto com o sódio em se importe. Só que quando a glicose chegou aqui, ela quis ir embora. Só que para ela ir embora, ela só pode ir embora com a difusão facilitada, porque a difusão facilitada é a favor do gradiente. Ou seja, do mais para o menos. E como a glicose é polar, ela não pode sair. Ah, eu vou sair. Não. Precisa de uma ajudazinha, de um ajudante, certo? E no caso do sódio, agora ele quer sair. Ele entrou, mas agora quer sair. Ele só pode sair por bomba de sódio e potássio, que é o transporte ativo primário, certo? Gente, e é isso. Espero que vocês tenham entendido essa matéria, esse conteúdo. Eu queria que vocês deixassem um like nesse vídeo, porque vai ajudar tanto a mim quanto a vocês. E se quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta, pode deixar no vídeo mesmo, ou fala comigo no WhatsApp, ou fala no grupo mesmo do WhatsApp, sem nenhum problema. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.